Muito bom dia. É um prazer enorme ter a honra de abrir mais um webinar da Universidade Portucalense, um tipo de iniciativas que tanto sucesso têm tido e que de alguma forma herdamos desta pandemia que ainda estamos a atravessar. Em particular, trata-se de um webinar enquadrado no ciclo dedicado à ética e que tem como organizadores a professora Cláudia Carvalho e o professor Paulo Moraes, a quem, em meu nome pessoal e institucional, apresento as minhas felicitações e os meus agradecimentos. Deixando a tarefa de apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, até porque não precisa de apresentações, não posso, no entanto, deixar de, a título pessoal e também institucional, e quando digo institucional digo em nome do Sr. Presidente e do Sr. Reitor, que integram o grupo restrito de personalidades que estão presencialmente a assistir a este webinar, não posso, dizia eu, deixar de endereçar os meus cumprimentos, volto a dizer, pessoais, institucionais, e agradecimentos ao Sr. Dr. Rui Moreira por estar hoje aqui connosco. E desde já passo a palavra ao professor Paulo Moraes. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor. Feitos os cumprimentos institucionais, eu vou ser muito rápido. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os participantes que vêm mais uma vez a este espaço de partilha de conhecimento, que são estes seminários agora em forma do webinar. E queria, passando já diretamente para o nosso convidado, agradecer muito ao Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, em primeiro lugar por ter aceitado o nosso convite para participar nestes seminários. Não é, aliás, a primeira vez, já é repetente, portanto temos mais uma vez gosto em tê-lo por cá. Agradecer duplamente, na medida em que combinamos que viria às nossas instalações e estamos a fazer este webinar a partir da Biblioteca Geral da Universidade Portucalense, que é ela própria também um espaço de partilha de conhecimento, mas a principal razão pela qual eu agradeço, a tripla razão, é pelo facto de ter aceitado debater um tema que é um tema arredado do espaço público, infelizmente, que é a ética na política. Quero agradecer-lhe muito ter aceitado este desafio, debater a ética na política e, como não necessita obviamente de apresentações, todos o conhecemos, passava-lhe de imediato a palavra. As normas de funcionamento deste webinar todos o conhecem, o nosso orador irá falar o tempo que entender, depois eu recolherei aqui 2 ou 3, 4 questões que o Dr. Rui Moreira terá certamente gosto em comentar. Rui Moreira, muito obrigado, tenho a palavra. Então, muito bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Reitor, o Sr. Vice-Reitor, o meu querido amigo Paulo Moraes e todos os participantes, dizer que é para mim um gosto estar novamente numa iniciativa da Portucalense. De facto sou repetente aqui e é com gosto que sou repetente. Gostaria mais de ter, como da última vez ou das últimas vezes, pessoas na sala. Vivemos este tempo, mas tentaremos ainda assim fazer os possíveis para que a conversa que vamos ter seja uma conversa interessante. Queria dizer que eu nunca digo que não aos convites do meu amigo Paulo Moraes. Ele desafia-me várias vezes para estas iniciativas e este tema é naturalmente um tema muito difícil e muito complicado. E não devia ser. E não devia ser porque a ética, o primado da ética deve ser aquilo que nos conduz, para além daqueles que têm crenças e que têm uma outra ligação com aquilo que podemos chamar o bem comum e que tem a ver com a moral. A ética é uma coisa diferente que se alarga a todos e deve-se alargar a todas as atividades que nós temos, seja em família, seja em sociedade. Na questão da política, e não vamos fugir à política, a relação é uma relação muito diferente. E eu diria que
este é um ano particularmente interessante para falar na ética na política, porque celebram-se este ano os 200 anos da Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal, que o nome liberal tem hoje um significado muito diferente, mas é de facto um momento charneira em que, subitamente, e por causa dos ventos que vinham da Revolução Francesa e que também vinham do outro lado do Atlântico, dos Estados Unidos, numa altura em que Portugal vivia um momento particularmente difícil, em que a corte tinha fugido, como sabem, para o Brasil e tinha de facto instalado a capital do Império no Brasil, em que os ingleses que nos tinham vindo libertar se tinham transformado Portugal num protetorado. Houve um conjunto de razões que levaram a que eclodisse no Porto uma revolta que tinha de facto esta inspiração liberal. E o que é que se pretendia era, e foi de facto o fim do Portugal antigo e o início do Portugal moderno. Depois houve muitas vicissitudes. Mas a razão fundamental era a ideia de que o poder do Estado devia estar na mão dos cidadãos. Esse é o princípio do constitucionalismo. Ou seja, enquanto no antigo regime havia um poder que emanava através do rei, mas que era quase um poder divino e que tinha presidido a tudo aquilo que se tinha passado no tempo, que então se chamava moderno, mas que nós hoje chamamos antigo regime, aquilo que houve foi a apropriação por parte dos cidadãos do poder. Essa apropriação definiu-se depois na construção daquilo a que nós podemos chamar a democracia representativa. Sendo óbvio que os cidadãos não podiam ser todos e simultaneamente chamados a decidir sobre o seu destino, porque isso seria naturalmente impossível num universo tão grande, aquilo que se entendeu foi que era conveniente haver um modelo de representação, ou seja, que os cidadãos se organizariam de tal maneira que pudessem eleger os seus representantes e que depois os seus representantes os representassem de facto naquilo que é a persecução do bem comum e das funções do Estado. Funções do Estado que tinham sido resolvidas anos antes, tinham sido resolvidas alguns séculos antes, em que o Estado se assumia, se quiserem, como um Estado monopolista. O Estado com o monopólio da força, com o monopólio da defesa interna e externa, o Estado como monopolista também na coleta de impostos, o que tinha resolvido o problema do feudalismo, que era uma situação diferente. E, portanto, os cidadãos entenderam de uma forma revolucionária, mas isso acabaria por transformar no constitucionalismo, entenderam que deviam encontrar representantes em quem confiassem e que esses representantes, que iriam ser escrutinados regularmente em eleições, deviam tratar daquilo que é o bem comum. E depois o Estado, naturalmente, foi se dimensionando. Houve novas vertentes do Estado, principalmente o Estado Social, é certamente a evolução mais importante que ocorreu depois já no século XX. É evidente que o representante dos cidadãos, aquele que é eleito pelos cidadãos, tem desde logo um compromisso ético fundamental, que é tudo fazer para não defraudar as expectativas que criou, porque ao candidatar-se a um determinado cargo, ele cria naturalmente expectativas. Cria expectativas programáticas, porque é suposto dizer aquilo que quer fazer e deve ter a consciência de que aquilo que ele quer fazer e propõe pode fazer, porque não é eticamente correto nós dizermos a um eleitor apenas aquilo que nós gostaríamos de fazer. É preciso dizer que gostaríamos de fazer, que o queremos fazer, que o podemos fazer e que há condições para o fazer. Esta é a primeira fase, diria, do debate da ética na política. A segunda coisa é que a seguir, uma vez eleito e sabendo que só pode ser escrutinado no tempo em que decorre um período eleitoral, ele tem a obrigação de, entretanto, tudo fazer para concretizar aquilo que prometeu. E aquilo que nós temos verificado sucessivamente, e este não é um problema português, quero chamar a atenção que aquilo que eu disser aqui, por favor, não tentem colar cromos a qualquer coisa que eu diga, porque isso é um dos problemas da democracia representativa, e não é apenas em Portugal, é que as eleições começaram a criar
uma classe de pessoas que, de alguma maneira, passaram a ser profetas. Ou seja, prometendo coisas que esperavam que viessem a acontecer, sem terem a perfeita consciência de que aquilo que estavam a prometer ou a dizer que iam fazer, havia condições para fazer, havia meios para fazer e iriam concretizar isso mesmo. E muitas vezes até a própria sociedade começou a ser cúmplice dessa situação. Ou seja, a própria sociedade começou a fazer escolhas, a escolher os seus representantes, os eleitores começaram a escolher os seus representantes, ouvindo as suas promessas, não acreditando muito nas suas promessas, mas apesar de tudo, dizendo que, bom, mas pelo menos ele está a apontar um caminho. E é muito curioso, eu vou dar aqui um exemplo pessoal. Eu, quando me candidatei a primeira vez, se alguns se recordam, eu disse que o papel, que o aspecto fundamental da minha candidatura e aquilo que eu queria desenvolver no Porto era a cultura. É muito curioso que, passado alguns anos, havia pessoas que votaram em mim, mas que de alguma maneira ficaram surpreendidas por eu estar a fazer isso, porque achavam que aquilo era apenas assim uma coisa tipo folclórica, como se fosse uma bandeira que a gente exibia, que depois fechava e que depois arrumava. Ou seja, começou a haver aqui um problema ético dos dois lados. Por um lado, uma sociedade que, de alguma maneira, começa a ser também ela cúmplice deste problema ético. Ou seja, diz, pois este tipo tem uma ideia bonita, apresenta a ideia bonita, mas depois ele não vai fazer. Ou seja, pessoas que votaram em mim e que se calhar não queriam que eu apostasse na cultura, mas acharam, bem, ele depois arruma a cultura em qualquer sítio. Arruma a cultura na gaveta, ou arruma essa parte ideológica na gaveta. Esta dificuldade levou progressivamente a que os eleitores sucessivamente foram sendo confrontados ao fim de mandatos sucessivos, fossem municípios, fossem nos estados, nos governos, que passavam os 4 ou 5 anos, conforme fosse o mandato, e foram verificando que de facto aquilo que lhes era prometido não era concretizado. Se nós olharmos para algumas, é muito curioso pegar e ver o que é que foi prometido aos portugueses. É claro que nós só podemos olhar às promessas dos vencedores, não podemos queixar-nos das promessas dos que perdem, porque os que perdem, as promessas não se concretizam, portanto podem rasgá-las. Mas quem vence uma eleição e tem condição de governabilidade, tem um mandato, e esse mandato não é um mandato para a partir dali, não é um mandato unipessoal, ou não é um mandato coletivo, para depois governar livremente. O princípio ético define que ele é quase como a sua própria Constituição. O candidato que ganha as eleições, que convence o eleitorado e que tem condições, tem que ficar de alguma maneira vinculado a tentar, por todos os meios, cumprir aquilo que prometeu. Aquilo que nós verificamos é que, por norma, nos últimos anos, isso não tem sucedido em muitas situações. Um dos aspectos fundamentais é a questão da tributação e dos impostos. É vulgar, Portugal é um dos países, e para falar agora de Portugal, com uma carga fiscal mais elevada sobre o cidadão comum, mas, no entanto, ao longo eu diria, de decénios, tem-nos vindo a dizer e tem-nos vindo a prometer que a carga fiscal será reduzida. Depois arranja sempre uma razão qualquer, uma crise internacional, uma pandemia, um outro problema qualquer, para se perceber que isso não acontece. E rompe-se aqui, de facto, este compromisso e este vínculo entre o eleitor e o seu representante. Mais do que isso, progressivamente, a sociedade começa a fazer a opção não pela positiva, mas a opção pela negativa. O Miguel Veiga, um grande portuense desaparecido há alguns anos atrás, dizia com bastante razão: nós estamos a viver num tempo em que muitos de nós, quando chegamos às eleições, votamos pela negativa. Isto não quer dizer necessariamente o voto de protesto, porque uma coisa é um voto de protesto, nós normalmente em Portugal votamos o voto de protesto nas eleições europeias. Mas aqui não é o voto de protesto, é dizer assim: eu vou votar no Rui Moreira porque não quero que seja o outro. Não é por eu querer que seja o Rui Moreira, ou pelas promessas que o Rui Moreira está a fazer, que eu posso acreditar ou não, é porque não quero que seja o outro. E eu, se calhar, já fui beneficiado com isso. E digo isto com toda a humildade. E isto rompe exatamente este compromisso da ética, porque a ética na política não pode ser apenas vista da parte do incumbente relativamente ao cidadão.
é ética na política, o cidadão faz política todos os dias, mas fala mais especificamente quando participa, e participa no voto, o voto como arma do povo. E este compromisso acabou por se romper, ou seja, passou-se e tem-se vindo a acentuar esta dicotomia entre o cidadão que na sua atividade política acaba por não escolher aquilo que quer, ou escolhe aquilo que quer, ou pelo menos quer evitar aquilo que não quer, e aquele que é o incumbente, que no fundo, no dia das eleições, ou na noite das eleições, começa a fazer as contas às promessas que fez e deixa que algumas fiquem arrumadas debaixo da alcatifa à espera das próximas eleições, em que normalmente essas mesmas promessas acabam por ser reeditadas. Este é um dos problemas da ética que muito nos deve preocupar. E preocupa-nos porquê? Porque põe em jogo a legitimidade da democracia representativa e porque depois fomenta outras ideias, nomeadamente as ideias que vão surgindo aqui e ali de formas de democracia direta, que eu já falei numa conferência que aqui tive. Na altura fui mal interpretado por algumas pessoas da comunicação social, mas acho que a maior parte das pessoas que ouviram perceberam aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, o perigo é nós, se não formos capazes de restabelecer esta confiança, que é uma confiança baseada na ética, nós em determinada altura deixarmos de acreditar na representatividade e passarmos a querer nós todos, cidadãos comuns, no dia a dia, tomarmos as decisões da política, ou seja, abandonarmos a representação e termos a democracia direta. A democracia direta é, a meu ver, é a mais perigosa das ditaduras. E porquê? Porque sendo feito de uma forma desavisada, sem tempo e sem regra, pode levar a que alguns dos ganhos civilizacionais que tivemos nos últimos anos possam ser postos em causa. Para sermos claros, numa situação em que é apanhado um incendiário, num incêndio que matou 50 ou 60 pessoas e destruiu alguns milhares de hectares, se naquele dia, naquele momento, perguntássemos às pessoas em democracia direta o que é que se devia fazer, pessoas com bons princípios morais e éticos, que sempre se opuseram à pena de morte ou às vergastadas, provavelmente, se fossem chamados a decidir naquele momento, carregariam no botão da morte. E este é o perigo da democracia direta, e podemos levar o problema da democracia direta muito mais longe. Este é um dos aspectos da ética na política que me preocupa. A outra questão da ética na política tem que ver com a apropriação dos recursos do Estado e a gestão dos recursos da coisa pública. Um dos outros problemas que se coloca a quem é eleito e a quem exerce um cargo público é a questão da utilização dos recursos. Escusado será dizer que os recursos têm que ser usados de forma, por um lado, de acordo com aquilo que é o programa que é expectável por parte dos eleitores, mas em segundo lugar tem que ser utilizado de forma parcimoniosa e de forma absolutamente transparente, escrutinável e escrutinado. Quer isto dizer que na utilização dos recursos públicos que são postos à disposição de um órgão de governação, seja ele qual for, o princípio que tem que presidir é o princípio do interesse público. E o interesse público tem a ver com isto, tem a ver com o custo e tem a ver com a eficiência. Aquilo que se exige na ética é que o detentor do cargo público resista à tentação de dizer eu vou dar dinheiro. E muitas vezes nós ouvimos isto. Não ouvimos tanto nas sociedades mais desenvolvidas como a sociedade portuguesa hoje, felizmente é, mas se nós assistirmos a modelos como o modelo peronista, que continua em vigor na Argentina e resistiu a quase todos os ventos da história, a verdade é que, se tiverem oportunidade de ver, aliás, houve uma peça, um musical sobre a Evita Perón que explica isso muito bem. Ou seja, de facto, há uma apropriação de recursos, que são recursos dos cidadãos, porque o Estado normalmente, pelo menos numa sociedade, numa economia de mercado, não gera riqueza.
O Estado não gera riqueza, o Estado apropria-se da riqueza dos cidadãos para depois cumprir uma missão comum. E para a missão comum, como digo, que é a defesa, a proteção, a segurança e depois, naturalmente, a redistribuição. Mas muitas vezes o que acontece é que os políticos acham que a partir daquele momento são eles que dão. E, portanto, uma das questões que eticamente mais me aflige na política é quando vejo alguém dizer assim: eu vou dar dinheiro para isto. Um político não dá dinheiro, um político está a gastar dinheiro e está a redistribuir dinheiro. E isto, infelizmente, muitas vezes é ocultado ao cidadão comum. E é de tal maneira ocultado ao cidadão comum que o cidadão menos avisado depois recorre ao político e diz assim: pá, podia-me dar dinheiro, como se fosse uma dádiva, como se não se percebesse que aquele recurso é um recurso comum que tem que ser gerido, como digo, por os tais princípios da ética. E aqui temos a segunda dimensão do político que diz: eu sou um tipo bestial, sou um gajo porreiro, epá, eu tenho aqui dinheiro, eu vou pagar isto, vou pagar aquilo e vou pagar aquilo lá. E fazer isto de uma forma discriminatória, ou seja, utilizando então o seu poder, já não para cumprir aquilo que é a sua missão ou que é o seu objetivo e que exige que essa missão seja incumbida a quem é mais competente e o faz a melhor preço, mas que o começa a fazer através de um poder discricionário. E isso aquilo que faz é contribui para que, mais uma vez, o edifício da democracia fique fragilizado. Criam-se grupos de interesse, criam-se grupos de pressão, criam-se aquilo que eu outro dia, a propósito de outra coisa, chamei os suspeitos do costume, e percebe-se que subitamente os recursos que deviam ser alocados e que o objetivo fundamental é resolver o problema dos cidadãos já não são alocados dessa maneira, mas já são de alguma maneira expropriados por grupos de interesse ou por grupos económicos. E isso tem depois um enorme impacto na sociedade. Dentro do primado da ética tem-se tentado combater isso como? Aquilo que se tem procurado é para tentar contrariar esta tragédia que é a apropriação de recursos escassos do Estado, já não para resolver o problema, mas para criar força ou enriquecimento do indivíduo. Aquilo que se procurou fazer no Estado foi criar regras para que o Estado, na contratação pública, faça a adjudicação ao melhor preço. Basicamente, hoje, um presidente de Câmara, como é o meu caso, tudo aquilo que seja mais do que 25 ou 30 mil euros, não sei, eles vão baixando sempre, tem que adjudicar aquilo, tem que fazer consulta ao mercado e tem que adjudicar pelo melhor preço. E o melhor preço, infelizmente, como nós bem sabemos na nossa vida, na gestão que fazemos da nossa casa ou da nossa economia, o melhor preço nem sempre é garantia de que é a melhor solução para o cidadão. E aquilo que sucede é que, normalmente, o que vai sucedendo é que nós, ao deixarmos de confiar na democracia representativa, portanto, ao desconfiarmos da ética, impusemos aqui um espartilho em que, na escolha, em que nós normalmente, se formos adjudicar alguma coisa, o que é que nós queremos saber? Queremos saber o preço, tem que ser compatível com a nossa possibilidade, a qualidade e o tempo. São estes três fatores. Normalmente são esses três fatores que deveriam presidir a uma escolha em nossa casa. Se nós amanhã precisarmos de um trolha para ir fazer uma obra à nossa casa, e isso acontece de forma comum, nós o que é que queremos saber? Por um lado, queremos saber quanto é que ele leva, depois queremos saber os materiais que ele vai aplicar e queremos saber quanto tempo vai demorar a obra. Se nos impuserem a nós, em nossa casa, que seja apenas pelo melhor preço, em primeiro lugar, não se garante o melhor escrutínio e provavelmente o resultado final não é o melhor resultado. Mas este modelo é um modelo defensivo que as sociedades vão criando para, de alguma maneira, contrabalançarem o problema da ética na política. Nós não nos podemos queixar disto, isto é um resultado. No fundo, nós estamos a ser, de alguma maneira, é como um antibiótico, criou-se um antibiótico que tentamos utilizar para resolver o problema.
E depois, mais uma vez, o que sucede é que o cidadão comum olha para a política e diz: eu não consigo perceber porque é que uma obra que era suposta durar 6 meses vai durar afinal 9 meses. Eu não percebo porque é que se acabou de fazer uma rua e passado algum tempo ela tem buracos. Eu não consigo perceber porque é que as coisas são feitas desta maneira. E subitamente coloca-se mais uma vez a desconfiança relativamente ao seu representante. E esta questão é uma questão que mais uma vez nos coloca e nos deve puxar para o domínio da ética, ou seja, como é que nós podemos ser mais bem escrutinados sem, no entanto, estarmos debaixo do espartilho que foi criado pela desconfiança. A forma de resolver isto é provavelmente criar entidades de regulação que sejam mais eficientes. É seguramente criar dentro do próprio do Parlamento, e neste caso o Parlamento é o órgão fundamental em Portugal. Eu queria dizer Portugal é, acima de tudo, o instrumento mais importante é o Parlamento. Seria muito importante que houvesse esta capacidade de escrutínio e que depois houvesse um conjunto de estruturas dependentes do Parlamento que de alguma maneira regulassem e fiscalizassem aquilo que funciona. Poderia ser, naturalmente, o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem um papel importante, mas, mais uma vez, aquilo que se segue por norma em Portugal é criar um conjunto de regras cada vez mais apertadas, é diminuir o valor das adjudicações diretas, mas, ao fim e ao cabo, quando nós depois vamos ver o resultado final é muito complicado. Depois, eu não queria deixar de dizer que, relativamente também à questão da ética, eu creio que haveria aqui há um problema que é a questão da duração dos mandatos. Eu gostaria que em Portugal os mandatos tivessem prazos, tivessem períodos limitados, e têm períodos limitados, nomeadamente nas câmaras municipais. Nós podemos ser eleitos para 3 mandatos sucessivos de 4 anos, mas eu acho que isso é absolutamente inadequado. Em primeiro lugar, porque um mandato de 4 anos é um mandato claramente insuficiente na atual situação, mas 3 mandatos é um número excessivo de mandatos. Ou seja, também aqui se deve compreender que se nós queremos exigir, e devemos exigir, aos nossos representantes que, ao fazerem-nos as promessas, que as cumpram, as tentem cumprir, também seria essencial que o mandato que lhes é conferido lhes desse as condições para executar aquilo que prometeu. E isso não é possível hoje em Portugal, é muito reduzido, é um período reduzido e, portanto, também aqui nós deveríamos revisitar essa questão. E deveríamos depois revisitar a questão que também me preocupa em termos da ética, da exclusividade de funções. Tem-se criado ao longo dos últimos anos, quando nós olhamos para aquilo que era o Parlamento português há 40 anos atrás, o Parlamento português era constituído por uma pleiade de pessoas de todos os partidos, de grande dimensão política, de grande dimensão social e cultural. Porquê? Porque essas pessoas, era então aceito que essas pessoas podiam ser, se quiser, eram parlamentares em part-time. Objetivamente, se calhar é um pouco excessivo dizer isto, mas era a verdade. Havia montes de pessoas que diziam: eu vou dedicar uma parte da minha vida, uma parte do meu tempo à causa pública. Aquilo que aconteceu nos últimos anos é que se começou a pensar que a melhor maneira de evitar... Naturalmente havia conflitos de interesse, mas competia a cada uma dessas pessoas a cautelar que na situação de conflito de interesses ou se devia abster ou devia fazer uma declaração de interesses. A verdade é que, à medida que os anos decorreram, se foi criando a ideia de que o melhor era não ser assim. Para não haver conflitos de interesse, o melhor era profissionalizar a classe política. Fazer do político alguém que, pura e simplesmente, não pode fazer mais nada do que a política.
E isso foi-se avolumando nos últimos anos. Há uns anos atrás as pessoas podiam fazer política e podiam fazer outra coisa. Mas não, quis profissionalizar a política. Como se fosse quase uma ordem religiosa. Este senhor vai ser formatado, entra para a política jovem e depois ele só vai poder fazer política. Mais do que isso, começou-se até a achar que quando ele deixar de fazer política não pode fazer mais nada. E, naturalmente, à partida, tudo isto pareceria razoável. Pareceria razoável dizer assim evitam-se os conflitos de interesse, evitam-se os interesses. Mas quando nós olhamos àquilo que vai sucedendo, esta medida que parece ser eticamente pura, parece ser de uma pureza extraordinária, parece ser de um grau de pureza aperfeiçoado, parece ser quase um diamante, aquilo que nós verificamos na prática é que isso não sucede. E não sucede por várias razões. Em primeiro lugar, porque a pessoa, quando deixa de ser político, hoje, ao contrário daquilo que se diz, as pessoas já não têm reformas garantidas. Já agora, eu vou só dizer isto, eu no dia em que deixar de ser Presidente da Câmara, por minha vontade, ou por vontade dos eleitores, ou porque acabei o meu último mandato, eu no dia seguinte não tenho nenhuma remuneração, portanto já agora, e não tenho nenhuma reforma, quer dizer, posso ter reforma quando fizer 66 ou 77 anos, como qualquer outra pessoa, como qualquer carreira. Mas criou-se a ideia de que as pessoas têm aqui tiveram, mas já não têm. Naturalmente, aquilo que sucede às pessoas que estão na política e que sabem que vão acabar o seu mandato ou que vão sair, elas ou ficam na política e vão procurar outro cargo, no sistema corporativo de uma ordem religiosa em que a pessoa vai de um mosteiro para outro mosteiro, de um convento para outro convento, ou aquilo que as pessoas vão fazer é tentar encontrar caminho, e têm que encontrar caminho ou na academia, se tiverem qualificações para isto, ou no mundo empresarial. E, portanto, a ideia de que se criou aqui um grau de pureza muito elevado, só seria possível se então fôssemos mais consequentes e disséssemos assim, estas pessoas vão fazer política toda a vida, não vão fazer mais nada, e ficam quase presos a esse princípio de ordem religiosa ad eternum. E isso, a meu ver, contribuiu também para a decadência da qualidade dos cargos, daqueles que são os incumbentes dos cargos públicos. Hoje, no Parlamento, aquilo que nós percebemos, eu vejo muitas vezes o canal Parlamento, porque me interessa ver lá os debates. Reparem, dos 230 deputados da nação, quantos falam com frequência? Meia dúzia deles. Mas os outros que estão lá, muitos deles em exclusividade, a não ser que sejam advogados, e mesmo assim a coisa não é fácil, estão lá objetivamente a fazer o quê? A pergunta é, estão a fazer o quê? Se participarem em comissões, com certeza, mas muitos deles estão lá apenas a guardar um voto que depois é convocado, e muitas vezes é convocado com disciplina de voto, que não lhe dá sequer liberdade, a não ser liberdade de consciência. E eu pergunto, ganhamos alguma... Isto será eticamente correto? Será correto que alguém, porque isto lhe é imposto, ele aceitou as regras, que possa estar num cargo em que de facto não tem nenhuma participação ativa que não seja votar? É porque a ser assim está comparável à democracia direta. Está-se a colocar na posição em que diz assim, eu pura e simplesmente a única coisa que tenho é naquela hora certa de me lembrar que tenho que votar, tenho que assistir, tenho que estar lá sentado e tenho que votar. E, portanto, esta questão também coloca aqui uma questão ética. E a questão ética que se coloca é assim, quem abraçar a política, a meu ver, deve o fazer, em primeiro lugar, com espírito de missão. Deve ser capaz de compreender que a partir dali só muito raramente se pode abster de participar. E a participação não é apenas a participação do executivo, não é a participação apenas de quem está no poder, é também a obrigatoriedade da oposição. E eu iria acabar esta minha intervenção sobre a questão ética, sobre o papel e o equilíbrio entre aqueles que estão no poder e os que estão na oposição. Há quem pense que quem está no poder foi escolhido e, se tiver condições de governabilidade, deve remeter a oposição a um papel de mero espectador. Há outros que acham que no domínio da ética, que aquilo que deve ser é que quem está no poder deve tentar articular e equilibrar aquilo que decide com
a oposição. E nós nos últimos tempos, até por causa da pandemia, temos visto em vários casos estas duas posições. Eu creio que no domínio da ética aquilo que deve acontecer é que quem é escolhido e quem está no poder, quem naquele momento tem um mando, chamemos-lhe assim, deve ter a responsabilidade de perceber que não pode ou não deve contar ou não deve sequer procurar a cumplicidade da oposição. Deve governar, mas deve não fazer orelhas moucas àquilo que é as preocupações legítimas da oposição. E deve procurar, acima de tudo, ouvir a oposição e dar voz à oposição. Mas isto é um equilíbrio, mais uma vez. E porquê? Porque essa oposição pode ser, no mandato seguinte, o seu substituto. E isso é muito importante para não criar charneiras e não criar rupturas. Mas hoje em dia chegou-se um pouco a esta situação. Eu às vezes decido, por vezes decido coisas com os meus vereadores e às vezes ouço a oposição dizer nós vamos votar contra porque este assunto devia ter sido negociado connosco. E eu muitas vezes pergunto, mas das duas uma, ou não estão de acordo e então devem votar contra, ou estão mais ou menos de acordo e se devem abster, ou estão de acordo e devem votar a favor. Porque a ideia de que subitamente se tem que encontrar uma entente cordial entre todas as forças, o que é que faz? Vai fazer projeção para as forças que não estão eleitas. Se nós sucessivamente procurarmos consensos entre aqueles que estão eleitos, estando no poder ou não estando no poder, se acelerarmos e exacerbarmos esses consensos, aquilo que estamos a criar é que o dissenso vai surgir de forças que amanhã vão surgir na frente pública. E, portanto, também aqui, e esta também é uma questão de ética, é a relação daquele que tem o poder com o que temporariamente não tem o poder. E este equilíbrio é talvez o equilíbrio mais difícil e mais sensível com que eu me tenho confrontado nos últimos anos, até porque muitas vezes tenho maioria absoluta no Executivo Municipal, não tenho na Assembleia Municipal, e esta necessidade de compreender os domínios do poder, até onde é que se pode ir, independentemente do natural escrutínio por parte da oposição, são aspectos que no domínio da ética nos colocam a todos nós e nos obrigam a todos nós a pensar e muitas vezes a passar noites em branco. E pronto, julgo que para esta primeira intervenção ficar-me por aqui. Muito bem, Rui Moreira, muito obrigado pela sua intervenção, aprendemos muito com o que disse. Eu, entretanto, recebi aqui uma série de questões, das mais variadas, desde questões sobre semáforos e ruas, que obviamente não são contexto desta reunião e deste debate, mas há duas que são mais marcantes que recebemos aqui. A primeira, enfim, é de um participante que nos pergunta como é que se dá um independente numa política dominada por partido. E depois há uma questão que é colocada por três participantes, que é se quer ou não falar sobre a relação entre a política e o futebol. Eu, enfim, destacava estas duas. Sim. Bem, como é um independente relativamente aos partidos políticos, vai sendo cada vez mais complicado. De facto, as últimas medidas que têm sido tomadas no Parlamento têm todas elas sido no sentido de travar a possibilidade das candidaturas dos independentes. Eu não sei se essa é a melhor forma dos partidos reagirem, porque um dia destes forma-se o partido dos independentes e depois é uma grande maçada, mas porque acaba por ser mais barato e mais fácil. Mas eu acho que os independentes têm um papel muito importante na política, não é apenas em Portugal, em todos os países europeus tem havido um papel importante dos independentes. Acho que os independentes não se devem transformar num movimento corporativo, mas em determinada altura eu acho que isso acontece em todas as atividades. É normal que alguém pretenda vir com ideias novas, que monte um movimento como eu montei, em que tinha pessoas da esquerda à direita, tinha pessoas
que eram próximas do CDS ou do CDS, até ao Pedro Batista, que faleceu há tempos e que foi fundador da OCMLP. E, portanto, eu acho que os independentes se justificam e são importantes se de facto tiverem um projeto e esse projeto não estiver limitado por baias ideológicas. Os partidos, naturalmente, e bem, têm essa baia ideológica e devem ter. É muito importante que os partidos sejam diferentes naquilo que são as propostas ideológicas que fazem. Quanto à questão da política e do futebol, vamos lá ver. O futebol é uma expressão, se quiserem, das nossas paixões. Há quem goste mais de futebol, quem goste menos de futebol. Eu pratiquei desporto, mas nunca, de competição, nunca pratiquei futebol, mas naturalmente gosto de futebol e acho que o futebol e a política podem conviver sem haver sobreposições e, acima de tudo, acho que a política não deve interferir naquilo que tem a ver com o futebol e o futebol não deve interferir no que é da política. Suponho que a pergunta possa estar ligada ao facto de eu ter aceitado fazer parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto Clube, não do Futebol Clube do Porto Sado. Devo dizer o seguinte, eu já o disse e vou voltar a dizer. Em primeiro lugar, quando eu pela primeira vez concorri à Câmara do Porto, até havia quem dissesse: pá, este tipo é um tipo lá de futebol, só porque eu fazia um programa desportivo. As pessoas não sabiam sequer que eu era também presidente da Associação Comercial do Porto e que tinha tido as minhas atividades, tinha feito desporto, de competição, que tinha uma família, que tinha os meus negócios e que sou um tipo assim, um bocadinho, percebo alguma coisa de cultura. As pessoas na altura achavam, quase que me quiseram desvalorizar por causa disso, só porque eu fazia um programa civilizado de futebol. Mas na altura a verdade é que o eleitorado me escolheu com essa característica e com esse cunho, sem nenhum problema. E toda a gente sabe que eu continuei a gostar de futebol e gosto de futebol. Mas a questão do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, que eu aceitei, não tem sequer a ver com isto. Eu até poderia não gostar de futebol, até porque o Futebol Clube do Porto tem muitas atividades ecléticas, mas a verdade é assim, gosta ou não se gosta do Futebol Clube do Porto, e é natural que haja muita gente que não gosta do Futebol Clube do Porto, porque são adeptos de outro clube, não tem problema. Eu também sou sócio de vários clubes, mas sou adepto do Futebol Clube do Porto. Eu acho que, a exemplo daquilo que acontece com a Fundação de Serralves, ou com a Casa da Música, ou com a Universidade do Porto, ou com o I3S, ou com o IPATIMUC, em que o Presidente da Câmara do Porto, ou o seu representante, tem um lugar institucional num Conselho Superior, que é um Conselho Consultivo, eu acho que devia ser por inerência, que devia ter num clube como este, e devia também ter num clube como o Boa Vista, que é muito importante, ou no Salgueiros. Porquê? Exatamente para que, dentro do clube, que vive muitas vezes de paixões e de todas as outras coisas, haja a presença institucional da Câmara, que de alguma maneira procura, na sua participação num Conselho Consultivo, aconselhar o clube, por exemplo, a ter maior ecletismo, por exemplo, a apostar mais numa ou outra atividade, a ter uma função social mais radicada nos bairros operários, como foi o nascimento do futebol. Aliás, há na Netflix uma excelente série sobre o aparecimento do desenvolvimento do futebol. E, portanto, isso parece-me absolutamente razoável e normal. Devo dizer que, se forem ver quando eu fiz uma comissão de honra, na primeira eleição, na segunda entendi que não devia fazer, porque achei que toda a cidade do Porto esperava que fosse a minha comissão de honra, não encontrarão lá, olha, não encontram nenhum artista. E eu tenho muitos amigos, eu sou amigo do Rui Veloso, grande amigo, sou amigo do Rui Reininho, sou amigo do Alexandre Soares, não viram lá ninguém. Não viram nenhum presidente de futebol, nem nenhum futebolista, eu sou amigo de alguns futebolistas, sou amigo de peito de alguns deles. Nunca viram nenhum deles. E isso é que me parece certo, ou seja, ao contrário de outros, que durante as campanhas eleitorais andam agarrados aos clubes e andam a trazer os postais e trazem os artistas e trazem este e trazem aquele e exibem aquele e aquele. Isso é que acho que não deve ser feito. E, portanto, acho que as duas coisas devem conviver com este são princípio da separação. Agora, depois também sobre o plano pessoal.
E aqui permitam-me dar aqui uma nota pessoal. Uma pessoa que desempenha o cargo como eu desempenho, um cargo político, e eu naturalmente que o tenho que fazer e faço debaixo de fortíssimo escrutínio, eu tenho também direito à minha vida privada. Eu tenho direito a sair com os meus netos. Eu tenho direito a ir à praia nadar. Eu tenho direito a ir ao futebol. Eu tenho direito a ir ao espetáculo. Eu tenho direito de sair à noite e beber uns copos. Porque a ideia lá está de que os políticos têm que ser uma ordem religiosa e que só podem fazer isso longe do seu eleitorado é péssimo. Os políticos devem ser pessoas normais, como são na Escandinávia. A maior lição de vida que tive foi quando vivi na Escandinávia, vivi lá, vivi na Noruega e vivi na Dinamarca. Nesses países, os políticos são pessoas completamente normais. Tal como eu, não têm segurança, não têm polícia à porta, fazem a sua vida normal, andam de jeans ao fim de semana e fazem a sua vida normal. A ideia de que nós agora vamos sacramentalizar o político para que ele tenha esse grau de pureza, que não pode beber um copo. Claro, não pode beber, quer dizer, se eu beber um copo, vou para casa de táxi, como é evidente. Agora, qual é o problema? E por isso mesmo eu tenho todo o direito de ser adepto de um clube ou ser adepto de uma religião qualquer. Não podemos também agora pensar por causa disso. Se eu amanhã, imagine que eu amanhã me passo a fazer parte de uma congregação religiosa qualquer, não estou a contar, não é o meu estilo, nem é o meu género, nem são as minhas crenças. Mas eu agora, vão perguntar se a religião e a política estão a conviver. Elas conviveram mal no passado. Conviveram muito mal no passado, ainda há 50 anos em Portugal. Hoje em dia esse problema resolveu-se. Agora, o que é mau e é péssimo é quando de facto as coisas se misturam ao nível dos negócios, ao nível das pressões, ao nível do exercício do poder. Isso parece-me naturalmente muito mal. Muito obrigado pela questão. Enfim, o tempo avança, nós estamos a esgotar o nosso tempo, mas eu não queria deixar de colocar aqui 3 questões muito parecidas. Sobre os semáforos, desculpem, se tiverem dúvidas sobre os semáforos, mandem-me uma mensagem pelo meu Facebook e a gente responde, não há problema. Muito obrigado. O meu Facebook é muito ativo. Semáforos e ruas, que também há aqui sobre ruas. Também podem mandar para o meu Facebook e eu respondo. Eu recebi aqui 3 questões de participantes sobre a questão do confinamento. Vou ler uma, as outras são muito semelhantes. E a questão é a seguinte, que é do nosso participante Pedro Sousa. A nível de confinamento em relação à atual pandemia, até que ponto existe um equilíbrio ético entre liberdade e segurança pública e de saúde? E pedia para focar sobretudo isto no aspecto municipal, mas não terá como entender. E seria, digamos, esta a última questão que gostava que abordasse para depois desfinitarmos. Pedro Sousa coloca a pergunta mais difícil de responder. E nós podemos até situar isto em alguns diálogos que ocorreram até em Itália, em algumas cidades, sobre essa matéria. Ou seja, aquilo que nós devemos questionar é assim, surge esta pandemia, sabemos que ela é particularmente mortífera para pessoas da minha idade ou mais velhas, ou para pessoas que tenham determinadas condições de saúde específicas. E então a questão que nós colocamos é assim, é legítimo que por causa do risco que existe para essas pessoas, que subitamente a nossa liberdade, ou a liberdade delas, seja coartada e limitada. Esta situação é uma situação que não tem uma resposta evidente, nem tem uma resposta consensual. Mas há uma coisa que quero dizer. Haver liberdade para as pessoas tem que haver para todos. Eu não posso imaginar que a minha mãe, pelo facto de ter 86 anos, possa estar inibida pela pandemia de sair. Ela tem que estar avisada e informada para depois fazer as suas razoáveis e justas escolhas. E, portanto, nós ou temos todos liberdade ou não tem ninguém liberdade. Não consigo compartimentar isso. A ideia de que nós vamos pegar nos mais velhos e vamos colocá-los e vamos inibi-los de utilização do convívio e do espaço público é uma forma de os condenar a uma outra morte. E, portanto, eu não consigo conviver com isso. Diria, portanto, que todas as medidas de desconfinamento têm que ser pensadas
a considerar uma população em que uma parte significativa tem esta precariedade. Este é um princípio que me parece razoável e enunciado. A segunda coisa, e essa é bem mais complicada, é assim, mas vamos imaginar que não surge no tempo mais próximo uma cura para a doença. Quando eu digo uma cura, pode ser um medicamento que resolva a doença rapidamente ou pode ser uma vacina. Imaginemos que ele não surge. E como é que nós vamos viver nesse tempo? A mim não me incomoda nada a utilização de máscara. Aliás, viajei muito pelo Extremo Oriente e as pessoas andavam de máscara nos aviões e nos comboios, portanto, isso não é essa a questão. Mas é assim, podemos nós continuar a ter medidas de contingência desta natureza se porventura não surgir uma cura para isto? Eu julgo que nós, nesse caso, vamos ter que viver com risco. Vamos ter que então encontrar uma vacina mais fácil, a vacina para o medo. E vamos ter que viver com medo. No passado, e não foi há muitos anos, as pessoas viviam com isso. No Porto, em Portugal em particular, até aos anos 50, vivia-se com a tuberculose e morria muita gente com tuberculose. E as pessoas sabiam porque é que apanhavam tuberculose. E, portanto, a nossa sociedade muito securitária que nós construímos, e ainda bem nos últimos anos, se não se encontrar um remédio para isto, vai ter que viver sem essa segurança. E deixava aqui depois uma nota que é uma nota de tolerância. A mim incomoda muito a questão das fronteiras e esta ideia que não são apenas os ingleses, nós portugueses também somos, de que temos que cortar a mobilidade das pessoas que nos chegam porque podem trazer o vírus. O vírus não é inglês, nem é português, nem é chinês, o vírus está por aí. O que nós temos que garantir é que nós temos comportamentos razoáveis que minoramos de alguma maneira o impacto do vírus. E temos que depois ter um sistema de saúde que resolve os problemas de picos de pandemia. Mas, sinceramente, é esta ideia de que... Eu há tempo escrevi um artigo no Expresso sobre isso, logo que isto começou, e disse: nós vamos viver a navegar entre pedras perigosas. São os que estão à varanda, a verificar se por acaso algum de nós anda ao ar livre, e diz que o fim do mundo vai acabar. Isto vai trazer o fim do mundo. Eu conheço algumas pessoas que parecia quase que desejavam que morressem pessoas, para lhes dar razão às suas teorias do Armageddon, e outras que achavam que isto, como o Sr. Presidente da República do Brasil, que acham que isto é uma gripezinha. E entre estes dois tempos, nós vamos ter que navegar, e navegar para a raça humana foi sempre perigosa. A ideia de que já não temos perigo é uma ideia com a qual, se calhar, nós não podemos viver. Muito obrigado pelas respostas, naturalmente. O nosso tempo esgotou-se e por isso vamos encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, saudar as autoridades académicas, o Presidente da Universidade, o Sr. Reitor, Vice-Reitor, os meus colegas, e agradecer. A última palavra é naturalmente agradecimento ao Rui Moreira por se ter disponibilizado a cá vir. E queria convidá-los a todos a voltarem a estes espaços de debate, que é sempre à sexta-feira às 11 horas. Nós, em agosto, naturalmente, fazemos aqui um intervalo, mas voltaremos no dia 11 de setembro, uma data simbólica, sexta-feira da segunda semana de setembro, e teremos connosco o professor Balkrishna, que nos irá falar de questões de ecumenismo e de relação entre civilizações no pós-pandemia. Estão todos convidados, umas boas férias em agosto. E a última das palavras é Rui Moreira. Muito obrigado por cá ter vindo, está sempre em sua casa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Boas férias para quem for de férias.